Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Vocês estão me ouvindo bem? Meu áudio está bom para vocês? Muito bem. Tá Irmãos, sim, pastor, tá bom. perfeito. Obrigado, meu irmão. Irmãos, nós estamos caminhando para o praticamente final de nossa disciplina, né? Na próxima semana, nós vamos estudar um pouco sobre a Declaração de Savoy e sobre as confissões batistas, né, de Londres, a primeira e a segunda. Não há muito o que dizer sobre a Declaração de Savoy, porque ela é praticamente a confissão de fé de Westminster. Há algumas diferenças, pouquíssimas diferenças, nada muito significativo, e também o governo, né? O governo congregacional, visto que a confissão de Westminster preza por um governo presbiteriano. Então, na próxima aula, nós vamos ter um tempo falando da Declaração de Savoy. O que eu preciso acrescentar dela essas pequenas diferenças, né, que eu vou mostrar a vocês, onde é que ela não se assemelha à Confissão de Westminster. Mas aí, quando nós partimos para a Confissão Batista, nós temos mais diferenças, né? Principalmente porque existem duas confissões batistas de Londres. Nós vamos nos concentrar basicamente na segunda, que é a de 1689, mas é importante todo esse panorama que nós tivemos. É importante nós dizermos também, eu dizer a vocês também, que essa disciplina não tem como contemplar tudo que nós temos de confessionalidade em termos de teologia reformada, né? Então, preza-se que nesses períodos do século XVII, há mais de 50 documentos foram escritos como confissões de fé, e depois disso também muitos outros foram escritos. Os congregacionais fizeram vários documentos, por exemplo, né? Os batistas também, as confissões de Londres são um exemplo disso, existem outras que os batistas produziram. Nós não estudamos os 39 artigos da Igreja Anglicana, né? Não tivemos tempo de lidar com isso. É uma infinidade de coisas, né? A gente ia precisar de um semestre, tendo aula toda semana, e mesmo assim não ia dar para a gente trabalhar ponto a ponto, né? Porque é impossível, né? Trabalhar ponto a ponto de cada confissão de fé dessa. No máximo que a gente conseguiria fazer era trabalhar com as harmonizações dessas confissões, né? E a história dessas confissões. Então, no máximo era isso que a gente ia conseguir fazer, mas que já é muita coisa e boa coisa, né? Para que a gente compreenda a teologia reformada, a construção histórica da nossa teologia, a importância das confissões reformadas. Todas elas trazem uma contribuição muito grande, embora, como eu disse a vocês lá no grupo hoje, a minha opinião é que a melhor expressão da fé reformada está na Confissão de Fé de Westminster, a melhor forma da teologia reformada. Então, é claro que eu sou um congregacional, eu não sou um presbiteriano, né? Mas no que se refere à grande parte da Confissão de Fé de Westminster, ela é a melhor expressão da teologia reformada. Savoy refinou algumas coisas da Confissão de Fé de Westminster, as confissões batistas simplificaram alguns pontos, por exemplo, sobre o casamento e o divórcio. A posição batista reformada é basicamente diferente da Confissão de Fé de Westminster, né? Segundo preza a tradição batista reformada, o casamento é indissolúvel e se alguém realmente se separa, ele não pode contrair outras núpcias, outro casamento. Essa é a posição batista reformada. Se contrair, está adulterando, né? Então, a Confissão de Westminster não tem essa posição, né? Não tem essa posição. A Confissão de Londres, que foi escrita alguns anos depois, né? Quando nós falamos da Confissão de Fé de Westminster, a gente precisa considerar algumas coisas. Eu vou falar algumas coisas para vocês hoje, em termos históricos,
sobre essa confissão, mas a gente precisa considerar alguns dados interessantes, né? Algumas semanas eu estava dando aula no seminário que eu sou diretor, o seminário Jonathan Edwards, e um aluno me perguntou o que é que eu achava de igrejas, essas igrejas novas que estão surgindo, e muitas delas estão surgindo com a identidade reformada, desejando ter uma boa teologia. Então, o que é que eu achava da formulação de novas confissões de fé? Essa é uma pergunta muito interessante. E aí, mas antes de eu responder isso, eu me lembrei da história da Confissão de Fé de Westminster, e basicamente começa a ser produzida em 1643, né? E ela é concluída 10 anos depois, né? Ela vai para a mão do povo 10 anos depois. Então, fazer uma confissão de fé não é sentar numa padaria e com meia hora de conversa e escrever ali o que se acredita, né? Então, houveram várias conversas, né? Basicamente, 60 teólogos e irmãos eruditos estavam envolvidos na produção da Confissão de Fé de Westminster, né? Então, veio gente da Suíça para Westminster, né? Para a Abadia de Westminster, onde o documento foi formulado. Houveram mais de 1.000 sessões, irmãos. Mais de 1.000 sessões discutindo os problemas, né? A Assembleia de Westminster, que era a composição desses teólogos, discutiu sobre o governo da igreja, sobre os capítulos que tratam do governo da igreja. Essa Assembleia discutiu um ano discutindo teologicamente sobre o governo da igreja. É certo que muitas discussões, né, e muitos estavam presentes na Assembleia, não tinham o estudo suficiente para debater alguns temas, né? Thomas Goodwin foi um congregacional e esteve presente na Assembleia de Westminster. Disse uma frase interessante, né? Ele disse: se vocês estudarem mais, nós gastaremos menos tempo debatendo as coisas. Então, ele estava dizendo com isso que as discussões se prolongavam muito por falta de conhecimento de muitos delegados que estavam ali em Westminster, né? É, reza algumas lendas que John Owen estava presente na Assembleia de Westminster, mas tudo indica que ele não estava. Ele era muito jovem. É mais certo dizer que ele estava na formulação da Declaração de Savoy. Então, na verdade, parece que é Owen que encabeça a Declaração de Savoy. Mas os congregacionais, dos grandes congregacionais que estavam na Assembleia de Westminster, Thomas Goodwin é um deles, Philip Newell é outro deles, né? E tinham outros congregacionais presentes. Agora, os congregacionais eram em menor número. A história da Confissão de Westminster é uma história que está imersa num problema político na Inglaterra, né? Então, vamos tentar rastrear aqui algumas coisas. Eu não vou conseguir falar tudo, mas eu mandei para vocês bons materiais históricos para vocês lerem, né? E se inteirarem da história da confissão, e até entenderem como funciona a utilização das confissões de fé para a nossa tradição reformada. Há uma reforma basicamente na Inglaterra por causa da insatisfação do rei Henrique VIII com respeito ao seu casamento. Ele queria divorciar-se, queria casar-se novamente. Ele era casado com uma católica espanhola e ele queria se divorciar, mas o Papa não aprovava o seu divórcio, né? E praticamente jurou de excomunhão se ele casasse novamente, né? Ele era casado com Catarina de Aragão e então ele resolveu se separar de Roma. Então, aí ele funda a Igreja Católica Inglesa, certo? Não católica romana. Ele funda a Igreja Católica Inglesa,
que vai ficar conhecida como Igreja Anglicana, certo? Então, o rei Henrique VIII se faz chefe dessa igreja, ele se desliga totalmente de Roma, era uma igreja católica como a de Roma, a mesma liturgia, né, e tudo que acontecia lá, acontecia cá também, mas aí ele se casa com Ana Bolena. Ana Bolena era uma jovem que tinha muita inclinação e muito interesse pelo luteranismo. Então, os estudiosos dizem que ela gostava de ler livros de Lutero e ela, de fato, se interessava pelo protestantismo. Ocorre que, é, com, a, com a morte do rei, né, Henrique VIII, os seus filhos começam a guerrear pelo trono, né? E ele imediatamente é sucedido por um filho ainda muito jovem, que governa, mantendo algumas coisas da tradição de seu pai, mas com a morte desse seu filho, a sua filha Maria, que ele teve com Catarina de Aragão, assume o reinado, né? Já conhecida como Maria Sanguinária. Então, Maria era católica e mandou matar muitos protestantes, perseguiu protestantes, né? E manteve a estética católica romana na Igreja da Inglaterra. Com a morte dela, é, ela durou 5 anos mais ou menos no poder. Nós tivemos várias outras mudanças no meio do anglicanismo. Mais à frente, Elizabeth I assume a, a igreja, né, o poder da Inglaterra, e o rei era automaticamente o chefe da igreja, ou o poder moderador, podemos dizer assim. Na verdade, o chefe religioso da igreja, o líder religioso da igreja da Inglaterra, é o bispo de Cantuária, né? Então, ele é o homem que dirige a igreja, mas o rei, tecnicamente, está acima dele. Elizabeth foi relativamente uma boa rainha, ela era protestante, mas existiam interesses políticos por parte dela, então ela queria harmonizar catolicismo e protestantismo. Então a igreja teria uma teologia protestante e uma liturgia católico-romana, né? O que causou muita insatisfação em muitas pessoas dentro da igreja, revoltas dentro da igreja, e a partir então disso vai se ter algumas pequenas revoluções dentro da igreja e vai se nascer um movimento conhecido como puritanismo, certo? Essa denominação foi dada pelos opositores dos que queriam purificar a igreja. Então, eles eram chamados de puritanos. Então, o termo puritano era um termo pejorativo. Então, esse grupo, né, ou esses grupos, acreditavam que a liturgia deveria ser mais bíblica, todo aquele aparato católico romano deveria ser abandonado, a pregação deveria ser valorizada, a igreja devia ter uma estrutura mais simples, mais bíblica, e abandonar todos esses aparatos da igreja católica romana. Isso vai explicar também, irmãos, ainda hoje, porque nós observamos, né, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de observar isso, que a igreja anglicana é muito parecida esteticamente com o catolicismo romano, né? Se algum de vocês já foi numa igreja anglicana, não sei se tem algum anglicano aqui também na turma, né? Vai observar que toda aquela imagética litúrgica, muitas vezes a entrada do bispo no culto, as músicas, né? O jeito da ceia acontecer, né? Da Eucaristia acontecer, que a hóstia é molhada, né? E é dada aos fiéis, os aparatos de vestimentas, né? Dos sacerdotes anglicanos. Então, tudo aquilo lembra muito o catolicismo romano, né? Certa vez eu fui pregar numa igreja anglicana, para mim foi muito esquisito, né? Eu sou protestante, então, e calvinista. Então, quando eu cheguei lá, o bispo perguntou: reverendo, você quer vestir a alva? Rapaz, eu não vou vestir não esse negócio não. Vai que a turma tira uma foto minha aí depois disso, que eu virei católico romano. A turma já mete o pau em mim porque eu uso gola clerical. Se eu vestir um negócio desse aí, a turma vai dizer que eu sou católico agora de vez.
E aí é o culto, o culto cheio de música do padre, não sei o que lá, né? Muita música de padre no culto anglicano. E eu sem saber cantar aquele negócio, né? Uma música até bonitinha assim e tal. Nenhuma delas falava de Maria, mas eram todas músicas católicas, né? E o Kyrie eleison, né? Que é próprio do catolicismo romano, que o anglicanismo também usa, que eu acho bonito também, mas nem tudo que eu acho bonito cabe no culto ao Tô Senhor, no né? aguardo, viu, Tarso? O culto deve ser muito Aí não vou simples, né? ouvir, porque o celular é baixo, em casa eu tô com fome. Ixi. É isso aí. Alguém está com o microfone aí aberto. Então, eu preguei, né? O púlpito, pelo menos na igreja onde eu estava, né? O púlpito não ficava no centro, né? A mesa ficava no centro. Então, isso é um uso estético católico romano, né? Você observa que numa missa a mesa fica no centro, né? Não sei se vocês sabem por quê. Não sabe, quem não sabe vai saber hoje. Para os católicos romanos, o sacrifício de Cristo acontece todas as vezes que a missa é realizada, né? Então, todas as vezes que a missa é realizada, então Cristo, deixa eu só abrir uma janela aqui, meus irmãos. Todas as vezes que a missa é realizada, então Cristo é sacrificado novamente. É por isso que existe a doutrina da transubstanciação. Eles acreditam que após a oração do sacerdote, ou a reza, né, do sacerdote, o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo e o vinho se transforma literalmente no corpo de Cristo. Então, todas as vezes que acontece uma missa, Cristo morre de novo. Isso é a teologia católica romana. Cristo morre de novo. Então, em todos os lugares, em todas as paróquias, catedrais católicas, onde uma missa está sendo realizada, Cristo está morrendo de novo. Porque em toda missa tem Eucaristia, né? Na Igreja Católica. Quem já foi católico sabe disso. Toda missa tem Eucaristia. Então, a mesa simboliza o altar em que o cordeiro é imolado. Por isso, a mesa fica no centro, porque o centro da missa é a transubstanciação, entende? É a Eucaristia. O centro da missa é a Eucaristia. Muito diferente do culto protestante. E o centro do culto protestante é a pregação, é a palavra. A palavra é o centro do culto, né? Obviamente, em termos gerais e específicos, o centro é Deus, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo que é a palavra que guia o culto protestante e a pregação ocupa o lugar mais alto no culto protestante, porque é Deus falando com o povo, né? Então, aí, sim, aí lá na hora eu terminei de pregar, né? E o bispo lá disse: agora nós vamos para o momento da Eucaristia, né? E eu não sabia nem se eu sentava, se eu ficava em pé, para onde é que eu ia, para onde é que eu olhava. E o povo começou a fazer aquela fila para comer a hóstia. Eu disse: e agora? E eu vou para onde? E eu vou comer essa hóstia? E eu vou para a fila? E aí eu perguntei, eu estava atrás, né? Eu perguntei ao bispo assim baixinho, eu disse: ô, varão, eu vou para onde? Eu faço o quê? Não, você fica aí e eu vou lhe dar a hóstia, né? Tem uma hóstia grande assim para o bispo, né? Vai ser uma bolacha daquela que vende no mercado. E na hora que ele foi me dar, ele partiu lá a bolacha. Foi a primeira vez que eu tomei seco com bolacha. E aí ele molhou no vinho e me deu. Disse: meu amigo, eu acho que aquele vinho era vinho carreteiro. Eita, negócio forte da peste. Sei que quando eu comi aquele negócio, chega a descer o ardendo assim. Misericórdia, meu irmão. Que negócio ruim. Primeiro que eu nunca gostei de vinho. Eu nunca gostei de vinho, então eu achei muito estranho. E ele lá com as vestes, né, e todo aquele aparato, a linguagem, né, e vira para a cruz e ajoelha, né, e faz o sinal da cruz. E é uma resenha lá no final. No final, ele disse: reverendo, o que foi que você achou do culto? Eu disse: só mais o meu, só mais o meu culto mesmo. Disse: mais simples, não tem esse negócio aí. A ceia vai lá, os diáconos entregam, porque o culto é muito complicado. Mas o anglicanismo tem uma vertente católica, né? Mas também tem uma vertente protestante, certo? A gente precisa saber disso. Em alguns lugares do mundo, você vai encontrar uma igreja anglicana mais romana, né?
mais católico-romana. Você vai pensar que está na Igreja Católica Romana. Tá? E quando nós observamos igrejas reformadas anglicanas, aí nós vamos perceber que é uma teologia reformada, mas que preza pela liturgia anglicana. Então, existe uma denominação anglicana reformada do Brasil. E eu conheço muitos bispos dessa denominação, alguns são meus amigos, são homens sérios, conhecedores da teologia reformada e da sua tradição. Mas você também vai ver aquelas igrejas anglicanas que aprovam casamento homossexual, né? Não sei se vocês já viram isso, né? Aprova casamento homossexual, ordena gays ao ministério pastoral, né? Para serem bispos, ou mulheres lésbicas para serem bispas, né? Ou pastoras e tudo mais. Mas a gente precisa entender que mesmo todas elas sendo chamadas de anglicana, né, existem diferenças lá dentro, de alas diferentes, né? Os mais reformados, existe a episcopal carismática, né, que é a ala pentecostal do anglicanismo, né? Então existem essas diferenças. Bom, quando a Professor gente Thomas, volta lá, sim, tem duas perguntas no chat. Uma do irmão Renato, que está mais em cima, e uma do irmão Paulo Sena. deixa eu ver aqui. Na Confissão de Westminster, capítulo 28 do batismo, fala sobre a possibilidade do batismo de crianças. Não é possibilidade, não, de fato, eles creem nisso. Em relação aos congregacionais, isto é admitido sem maiores questionamentos? É certo ou trata-se de uma incoerência teológica funda, fundamente, fundamente por gentileza? Ok, então, vamos lá. Vocês já começaram com perguntas, né? Batismo de crianças. Deixa eu tentar trabalhar isso com vocês e a minha descrição, a minha fala vai ser descritiva, certo? Eu não vou dar a minha opinião a respeito para que vocês não sejam influenciados por minha posição, porque eu sei que tem pessoas de diversas denominações aqui. Mas eu quero ser o mais honesto possível com a Confissão de Fé de Westminster. Quando eu abordar a Confissão Batista, eu também vou ser o mais honesto possível com a Confissão Batista, né? Então, entendam assim, eu vou falar da Confissão de Fé de Westminster como se fosse um presbiteriano, certo? E eu vou falar da Confissão de Fé Batista como se eu fosse um batista. E vocês vão avaliar tudo isso, vão estudar e vão chegar às suas conclusões. Tá certo, pessoal? Então, para nós entendermos o batismo infantil, nós precisamos compreender como a teologia reformada presbiteriana raciocina e a posição dela a favor do batismo infantil é a mesma dos anglicanos, certo? Há uma diferença muito grande entre a concepção do batismo infantil que um presbiteriano tem do que um católico tem, certo? Eu sei que há batistas reformados que dizem, por exemplo, que o batismo infantil é o bezerro de ouro da reforma, porque a igreja luterana também batiza crianças, né? Calvino batizava crianças. Então, a reforma do século XVI batizava, as igrejas batizavam crianças, com exceção do movimento anabatista, né? Significa rebatismo. Então, os batistas têm uma grande ligação histórica com os anabatistas, que acreditavam no batismo por aspersão, e batizados seriam apenas aqueles que creem, que têm condição de crer, entender o evangelho e crer. Né? Então, para nós entendermos a posição presbiteriana sobre o batismo, que é a mesma da anglicana, a gente precisa entender que a teologia da Confissão de Fé de Westminster é uma teologia pactual, certo? Então, eles acreditam que Deus se relaciona com o seu povo por meio de pacto. Pacto. E esse pacto tem várias administrações. Então, se vocês quiserem aprofundar a leitura disso, podem ler o livro Cristo dos Pactos, de O. Palmer Robertson. Cristo dos Pactos. Então, vocês vão entender como funcionam essas administrações pactuais. O pacto de obras, o pacto com Noé,
pacto noético, né? O pacto abraâmico, davídico, a nova aliança, enfim. A nova aliança acontece com Cristo, né? Então, pelo fato de se crer a teologia da Confissão de Westminster, se crer na teologia do pacto, eles acreditam que os sacramentos são selos, certo? São selos de Deus. Então, no Antigo Testamento, a circuncisão era um selo sacramental. Era um selo. O selo demonstra que aquilo pertence a alguém, certo? Então, por exemplo, quando Paulo vai dizer lá em Efésios 1 que nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus é morto, vocês vão observar que um selo romano é posto no túmulo. Lembram disso? Posto no túmulo. Então, o selo era o símbolo de que aquele objeto pertencia a alguém. Se o selo era romano, então o túmulo era poder, tinha poder sobre o túmulo o Império Romano. Se nós temos o selo do Espírito, isso quer dizer que pertencemos a Deus. Então, para o pensamento judaico, a circuncisão é o selo do pacto. Deus tem um pacto e sela seu povo com a circuncisão. Por que as mulheres não eram circuncidadas? É importante entender isso para entender por que no Novo Testamento mulheres são batizadas. Primeiro que a Confissão de Fé de Westminster crê que o batismo é uma substituição da circuncisão, certo? Porque há uma progressividade na revelação e o batismo substitui a circuncisão, mas o batismo também é um selo sacramental, ok? Dito isso, no Antigo Testamento, só quem recebia o selo eram os homens, porque a circuncisão, se alguém ainda não sabe disso, era uma marca feita no órgão genital masculino. O prepúcio era cortado, então aquilo simbolizava que aquele menino estava em pacto com Yahvé, ou estava numa família que temia Yahvé, então ele estava pactuado. Por que as meninas não eram marcadas de alguma forma no Antigo Testamento? Por causa de uma ordem federal, certo? A ideia de federal aqui, o uso que eu faço de federal, é pactual. Então, Deus se valia dos homens da família como uma espécie de mediadores da aliança na casa. Então, o pai era uma espécie de mediador da aliança entre Deus e o seu povo, como Adão foi no Éden. Deus fala com Adão, não fala com Eva. E Adão ensina a Eva o que Deus disse. Então, o princípio era o mesmo na mentalidade judaica. Então, isso fazia com que as meninas estivessem no pacto, elas estavam no pacto, porque elas tinham a figura do seu pai, ou de um irmão mais velho, né? Ou de um resgatador, como vai acontecer no caso de Ruth, por exemplo, lá no livro de Ruth. Então, as crianças estavam no pacto, tanto meninos quanto meninas, mas só meninos recebiam, só os meninos recebiam o selo. Gente, deixa eu terminar a argumentação e vocês vão perguntando outras coisas, senão a gente vai bagunçar o meio de campo aqui e não vai entender nada. Batismo presbiteriano por aspersão, certo? Nada de imersão. Batismo presbiteriano é por aspersão. Então, esse princípio pactual é adotado pelos reformados, como também pelos anglicanos, como uma continuidade no Novo Testamento e até os dias de hoje. O batismo substitui a circuncisão, com base em Colossenses 2, 10 e 11, substitui a circuncisão. Então, há uma progressividade na revelação, e na nova aliança, as meninas também são batizadas. Então, crentes presbiterianos batizam seus filhos, batizam meninos e batizam meninas. Tem alguns presbiterianos que são meio fuleiros que não querem batizar, mas em termos de teologia presbiteriana, eles batizam os filhos. E aí vem a pergunta, mas não tem que crer para ser batizado? Então, entendendo o raciocínio presbiteriano, eu acho que vocês já estão entendendo, se o batismo
é uma continuidade da circuncisão. Lá atrás, na circuncisão, o menino não tinha que crer para ser circuncidado. Vocês estão entendendo? Ele era marcado porque ele estava numa família pactual. Seus pais temiam Yahvé. Então ele recebia o selo. Ele não precisava crer para receber o selo do pacto. E isso não queria dizer que o menino era salvo. Queria dizer que ele estava no pacto por causa dos seus pais, certo? Diferença, como eu já disse, eu acho que eu disse, entre a perspectiva presbiteriana e a perspectiva católica sobre o batismo. Porque os católicos batizam crianças, né? Para o catolicismo, o batismo é regenerador. Então, se uma criança morre sem ser batizada, já ouviram isso? Ela morreu pagão, né? Então, para eles, o batismo é regenerador. Para os reformados, não é regenerador. É apenas o selo. O selo. Se a criança for pertencer a Deus, for eleita, né? Há outras discussões sobre essa questão da morte dos infantes. Eu não vou entrar agora nela. Mas o batismo infantil para os reformados é um selo apenas. Então, essa admissão da teologia reformada a respeito do batismo basicamente se fundamenta nisso. E a Confissão de Fé de Westminster defende os crentes presbiterianos devem batizar os seus filhos, conforme diz a Confissão de Fé de Westminster. Uma vez que um crente presbiteriano não faz isso, ele está indo de encontro à sua confissão de fé, que é a Confissão de Westminster, certo? Agora, a segunda parte daquela pergunta, né? E os congregacionais? Quando nós lemos a Declaração de Savoy, de Fé e Ordem, escrita no século XVII, né, poucos anos depois da Confissão de Fé de Westminster, a Confissão de Savoy permanece com o ensino do pedobatismo da Confissão de Westminster, certo? Então, os congregacionais puritanos batizavam crianças. Historicamente, eles batizavam crianças. E a Confissão de Fé de Savoy consta isso. Você pode ler lá a confissão. Eu acho que vocês devem ter aí em PDF no grupo. Se não tiver, depois eu boto. E vocês vão ver que a Confissão de Savoy defende o batismo infantil. Com base na mesma teologia presbiteriana, que eu disse aqui agora. A questão do pacto e tudo mais. Sendo que, quando o congregacionalismo chega no Brasil, chega com Robert Calley, né? Dr. Calley foi presbiteriano, casou-se com Sarah Calley, que era uma congregacional. Ela frequentou uma igreja puritana, a igreja de Torquay. O pai dela era diretor de escola dominical. Sarah era envolvida com a igreja, era musicista, tocava piano, era poetisa, tinha uma boa formação teológica e tudo mais. Sendo que Calley, quando casa-se com Sarah, vem para o Brasil e começa o trabalho de evangelização e funda um trabalho em Petrópolis, começando o trabalho com a escola dominical, com Sara dando aula no livro de Jonas, contando a história de Jonas. E depois se planta uma igreja, a Igreja Congregacional Fluminense, né, chamada de Igreja Evangélica Fluminense, no Rio de Janeiro. E é a primeira igreja de protestantes de fala portuguesa, certo? Que falam português. Desde o século XVI já tinham protestantes no Brasil, protestantes franceses e holandeses, né? Alguns dizem ingleses também, mas não de fala portuguesa. Então, Calley rompe com essa questão do pedobatismo. Ele não crê no pedobatismo, ele defende o credobatismo, que só devem ser batizados aqueles que creem, que têm consciência de sua fé em Jesus. Há várias suposições para isso. Alguns vão dizer que ele rompeu com essa teologia do pedobatismo por causa da influência católico-romana no Brasil. Outros vão dizer que ele rompeu porque ele era amigo de Charles Spurgeon e se correspondia muito com Spurgeon. Spurgeon era um batista e não acreditava no pedobatismo. Tem uma curiosidade, que os pais de Spurgeon foram congregacionais. E Spurgeon, quando criança, frequentou igrejas congregacionais, né? E ele, quando escuta o evangelho e entrega a sua vida a Cristo, a sua mãe ficou cheia de esperança que ele fosse voltar para uma igreja congregacional. Mas ele disse que não podia voltar, porque os congregacionais batizavam crianças, né? Aí ele era muito bem-humorado, né? Aí ele disse à mãe: eu não posso regredir na fé, eu tenho que
eu tenho que crescer na fé. Se eu voltar para a igreja congregacional, eu vou regredir, né? Então, os pais dele, as origens de Spurgeon eram congregacionais, né? E outros grandes homens também do passado, né? Como Adoniran Judson, talvez já ouviram falar de Adoniran Judson, foi um grande missionário, foi congregacional e depois abandonou o congregacionalismo e se tornou batista, também rompendo com a questão do batismo infantil. Então, isso aconteceu em vários momentos da história, né? Então, os congregacionais brasileiros não admitem até hoje o batismo infantil. Pode-se ter alguma igreja congregacional reformada ou alguma igreja independente, né, congregacional, mas não ligada a uma denominação, que realize o batismo infantil no Brasil. Eu não conheço nenhuma, porque as duas maiores denominações congregacionais do Brasil é a União de Igrejas Congregacionais e a Aliança de Igrejas Congregacionais. As duas não batizam crianças, né? E falo como um pastor que eu pertencia à Aliança, hoje estou na União, né? E eu dou, assim, minha opinião, nunca vai acontecer de nenhuma das duas aprovar o batismo infantil. Nunca vai acontecer, né? Porque há uma fidelidade muito grande ao ensino de Calley, há uma fidelidade muito grande à tradição congregacional brasileira, então eu acho muito difícil romper com isso, né? Basicamente, há também um esforço para desmembrar, não são todos, mas um esforço para desmembrar o congregacionalismo brasileiro do congregacionalismo inglês e norte-americano, né? Eu tenho críticas a isso, mas não cabe nessa aula, né? Eu só estou descrevendo aqui para vocês a história. Então, os congregacionais brasileiros não batizam crianças, mas, de fato, a Confissão de Fé de Westminster ensina isso e a Declaração de Savoy também ensina isso, certo? Mais alguma pergunta? Acho que tem outra lá, né? Deixa eu olhar aqui no O chat. Renato perguntou sobre casamento com relação às confissões, lá em cima. Lá em cima, Aqui ele né? diz, ó, pastor, queria, Deixa eu se ver. possível, saber um pouco mais sobre essa questão do divórcio nas confissões. Certo. Veja. Hoje nós vamos falar sobre a Confissão de Westminster, certo? Deixa eu abrir aqui no capítulo sobre o divórcio, e aí eu falo alguma coisa sobre isso. Deixa eu achar aqui. Do matrimônio e do divórcio. Se tiverem aí com a confissão, abram aí. O ponto 5 do capítulo 24 da Confissão de Fé de Westminster vai dizer assim: o adultério ou fornicação cometido depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e, depois de obter o divórcio, casar-se com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Essa é a posição da Confissão de Westminster, né? Então, o que acontece? No Antigo Testamento, se um cônjuge morresse, o que ficou vivo estava livre para casar-se novamente, né? Como aconteceu com Abraão, por exemplo. Se lembram que Sara morreu e Abraão se casou, né? Novamente. Então, quando nós pensamos a respeito de pecados de adultério, há pontos nas Escrituras que permitem o divórcio. Por exemplo, o adultério, por causa do enrijecimento do coração, né? A dureza do coração de quem sofreu o dano, né? A pessoa, às vezes, não tem condição de superar aquilo e não quer continuar mais o casamento.
Então, a Bíblia permite o divórcio. Um outro caso é o abandono. Paulo vai falar sobre isso, né? Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, se a parte ímpia quiser ir embora, o crente está em liberdade, mas o divórcio não deve partir do crente. Paulo diz naquele contexto específico ali. Então, para a confissão de fé de Westminster, se há um caso lícito de divórcio, adultério, abandono, né? Agressão entra aqui, porque a agressão se configura como abandono, certo? Então, se um homem agride uma mulher, isso se configura abandono. Então, se ele adultera ou a mulher adultera, isso se constitui no divórcio como viuvez, porque aquele que adulterou não honrou com seus votos, fazendo com que a outra parte estivesse livre para contrair novo casamento. Essa é a posição da Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé Batista discorda dessa posição, né? Eles acreditam na perenidade do casamento. Então, não se pode casar novamente. Eu vou tratar isso com mais propriedade na semana que vem. E eu vou voltar a esse ponto. Mas é importante perceber a posição da Confissão de Fé de Westminster. Então, se houve adultério, né, que aqui é o ponto, e aconteceu o divórcio, poderia acontecer o divórcio, e aconteceu o divórcio, a parte que não adulterou pode casar-se, certo? Pode casar-se. E terá a bênção de Deus sobre esse casamento. A parte que adultera, quando contrai nova relação, está em adultério, ok? Esse é o ensino da confissão. A parte que adultera, quando contrai outro relacionamento, está em adultério. Então, qual é o ponto aqui que precisamos avançar? Por exemplo, de acordo com a Confissão de Fé de Westminster, né? O homem adulterou e a esposa não quis mais continuar, separou e ela quer casar-se. Ok. Pela Confissão de Fé de Westminster, ela está livre para casar-se, sem nenhuma ressalva. Ela está livre, é como se a outra parte tivesse morrido e ela está livre para continuar a sua vida. Quanto à parte que adulterou, Jesus vai dizer que ele adultera e ele se casa, porque a sua esposa era a primeira que ele deixou, certo? Vão acompanhando o raciocínio. Sendo que, vamos dizer que esse que adulterou é crente, ou ele se converte. Então, não pode mais voltar para a primeira porque ela está casada, de acordo com Deuteronômio 24. Não se deve voltar para o primeiro relacionamento, né? Deuteronômio 24 traz essa orientação. Então, a outra família não pode ser dissolvida. Se ela casou e já tem filhos, né? Aí vai ser uma lambança, né? Se fizer um negócio desse. Então, esse que adulterou, como é que fica o estado dele? Como é que a igreja lida com isso? Se ele é membro de uma igreja e ele adulterou contra a primeira esposa e casou-se com outra, ele deve sofrer disciplina, deve passar por disciplina. Demonstrando arrependimento e casando-se, tendo uma vida reta com a segunda esposa, prestem atenção, viu? Com a segunda esposa, ele deve ser recebido na comunhão, segundo a Confissão de Fé de Westminster. Porque ele se arrependeu e agora está continuando sua vida. Então, ele deve ser recebido na comunhão. Não tem o que fazer. O pecado de adultério não é blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Se a outra parte está casada e continua sua vida, ele vai ter o perdão de Deus pelo seu pecado e vai continuar sua vida. Agora, tem um outro problema. Quando a outra parte ofendida quer continuar o casamento e esta parte aqui, que ofendeu, não quer continuar e se relaciona com outra pessoa. Isso também se configura em adultério. Esse casamento é adultério, certo? É adultério. Observe que, nas Escrituras, mesmo quando Urias já estava morto, a mão de Davi, quando a Bíblia fala de Batseba
antes da morte do menino, do filho que ela teve com Davi, antes do menino morrer, sempre se refere a Betseba como mulher de Urias. Não sei se vocês já repararam isso. Mulher de Urias. Então, depois da morte do menino, é que ela é chamada mulher de Davi. Porque a criança é fruto desse relacionamento adúltero. Mas aí Deus perdoa Davi, abençoa aquele relacionamento que antes fora adúltero, agora ela estava viúva, então ela estava livre, percebe? Mesmo com o pecado de Davi de mandar matar. Mas ela estava livre, e Deus, então, concede Salomão, que está no plano histórico da redenção. Salomão nasce e foi um grande rei de Israel, desse relacionamento que antes foi adúltero. Então, é preciso lidar com esse tema com muita cautela na igreja, porque na igreja, em algum momento de uma igreja, vai surgir uma bomba dessa, né? Ou várias bombas dessas, para um pastor ter que lidar, né? Um conselho ter que lidar. Então, é importante estudar isso, viu? Principalmente os que vão ser pastores. Estudar isso com responsabilidade. Meu conselho, estudem com paciência. Tem até um livrinho aqui que eu vou indicar para vocês sobre esse assunto. Se eu não encontrar agora aqui, na hora do intervalo eu acho e eu vou indicar ele a vocês. É um livro que trata do assunto com base na Confissão de Westminster, e é o melhor livro que eu já li sobre divórcio e novo casamento. É um livro reformado. Daqui para a segunda parte da aula eu mostro ele para vocês e vocês podem estudar esse assunto, né? Então, a posição desse livro é a minha posição sobre o assunto. Na verdade, a minha posição é a posição de fé, a posição da Confissão de Westminster. É a minha posição. Eu não subscrevo a posição da Confissão Batista sobre este assunto, né? Por causa de várias questões, principalmente Deuteronômio 24, que diz que se a parte que foi abandonada ou foi traída se casar, Deuteronômio vai dizer que esse casamento primeiro não deve voltar, porque vai se configurar também em adultério, né? Então, para mim, Deuteronômio 24 resolve muita coisa, né? Então, teve aqui uma pergunta, né? Confissão belga e tal, deixa eu ver aqui. Confissão belga não fala sobre casamento e divórcio. O que motivou a omitir esse importante assunto? Seria a Confissão de Westminster a mais abrangente de todas em relação à fé reformada? Sim, seria. É o que eu disse no início. Por fim, o que podemos refutar ou aceitar da Confissão de Fé de Westminster em seu tratado em se tratando de congregacionalismo brasileiro? Eu acho que não tem questão a refutar na Confissão de Fé de Westminster, em termos de alguma heresia, né? Pelo menos ao meu ver, não. Inclusive, muitos congregacionais usavam a Confissão de Fé de Westminster, subscrevendo, com uma exceção do governo dos presbíteros, porque o presbiterianismo ele vai funcionar numa cadeia sinodal, né? É uma igreja que funciona em formato de sínodo. Então, você vai ter uma estrutura hierárquica no presbiterianismo. No congregacionalismo, você não vai ter isso. Cada igreja local ela é soberana sobre suas decisões. Historicamente, o congregacionalismo não tem uma independência doutrinária, né? Quem nos acusa disso não conhece muito bem a história dos congregacionais. Os congregacionais puritanos, eles se filiam numa fraternidade confessional em torno de uma confissão de fé, mas não existe uma hierarquia que tenha gerência sobre questões internas da igreja. É a igreja que resolve isso, né? É claro que, com o decorrer do tempo, foi necessário que os congregacionais se organizassem como uma denominação. Aí, de alguma forma, acabou atrapalhando o próprio pensamento congregacional, né? Então, você tem uma denominação congregacional que tem um presidente, né? Então, em termos essenciais, isso não é muito coerente com o pensamento congregacionalista, né? Somos congregacionais, mas temos um presidente. Como assim? Congregacional tem um presidente? E se as igrejas são independentes, não tinha que ter presidente, né? É claro que eu acho que talvez, né, a melhor nomenclatura seria secretário. Então, ele seria um moderador entre as igrejas, né? Não um chefe que manda, desmanda, administra, sei que lá, sei que mais lá. Né? Enfim, eu tenho críticas a isso também, mas também não cabe aqui agora, né? Mas eu acho que a Confissão de Fé do Westminster, ela, sim, respondendo a primeira pergunta, ela é a mais abrangente. Não foi objetivo
da Confissão Belga, trabalhar alguns desses pontos que a Confissão de Fé de Westminster deu espaço depois, né? Então, por exemplo, a Confissão Belga não trata de muitas coisas sobre escatologia. A Confissão de Fé de Westminster trata um pouco mais, apesar de não tratar muito. Então, você não vai ver a Confissão de Westminster defendendo o pré-milenismo, ou o amilenismo, ou o pós-milenismo. Ela trata de pontos básicos que são concordes entre todos os reformados, mas ela não tem uma posição básica sobre a questão do milênio, essas questões, né? E tivemos vários puritanos aí que participaram da Confissão de Fé de Westminster. E uns eram amilenistas, outros eram pós-milenistas. Então, existem presbiterianos hoje pré-milenistas históricos, né? Recentemente, nós tivemos um que foi um grande nome da filosofia calvinista, que era um presbiteriano, que era Francis Schaeffer. Schaeffer era um pré-milenista histórico, né? Dizem que o reverendo Davi Charles Gomes também é pré-milenista. Eu nunca vi ele falando, mas dizem que ele né? Que é uma grande mente teológica do presbiterianismo brasileiro. Enfim, são essas questões. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Querem perguntar hoje, com força. É bom sempre sabermos que cada confissão tem seu objetivo e ouvinte final da época. Pode ser um anacronismo tentarmos achar tudo em alguma delas. Cada uma tem o seu foco, o seu tempo. Sim, cada uma tem uma origem, né? Havia uma necessidade de justificar a fé reformada no contexto inglês. Então, daí surge a Confissão de Fé de Westminster. Agora, ela é um resumo da fé bíblica. Ela é um resumo da fé bíblica, né? Então, não é mero interesse temporal ou cultural, né? Ela não está tratando meramente de questões culturais. Ela é uma justificativa. Veja, o que acontece? Acontece que o parlamento inglês se reúne. Isso aqui é uma história muito interessante, porque se levanta um rei contra os puritanos. Então ele convoca o parlamento que estava morto. Presta atenção nisso. O parlamento estava morto. Então ele convoca eleições para o parlamento. E quando ele convoca eleições para o parlamento, quem são eleitos? Os puritanos são eleitos para o parlamento inglês. E ele fica insatisfeito com isso. Aí ele derruba o parlamento. E aí ele convoca outra eleição para o parlamento. E aí foi pior ainda, porque mais puritanos foram eleitos. Então, para os puritanos protegerem a si mesmos, o que foi que eles fizeram? O parlamento convoca a Assembleia de Westminster. Então, quem convoca a Assembleia, veja que interessante, quem convoca a Assembleia de Westminster não é a igreja, é o parlamento inglês. Então, foi uma necessidade política da época, né, que os reformados tiveram, de modo geral, para justificar sua fé. Assim foi com as Institutas de Calvino, assim foi com várias obras dos pais da igreja, a fim de justificarem a sua fé no contexto que eles estavam. Então, é claro, a Confissão de Fé de Westminster não vai tratar de pontos atuais, né, como ideologia de gênero. Você não vai ter isso lá, na Confissão de Fé de Westminster. Eutanásia, você não vai ter essa questão sendo discutida. Você não vai ter uma discussão na Confissão de Fé de Westminster se pode ou não um crente cremar o corpo. Você não vai ter, porque não eram discussões da época, entende? Não estava no contexto da época. Então, Calvino também não comentou algumas coisas, porque não estava no seu contexto na época, né? Então, você pega uma questão, por exemplo, será que Calvino comentou em algum lugar se ele era supralapsariano ou infralapsariano? Você não vai encontrar, não era a discussão da época de Calvino. Isso vai acontecer a partir de Beza, né? Então, Calvino tinha, historicamente, uma influência mais platônica, e Beza tinha uma influência mais aristotélica. Isso vai afetar também a articulação da teologia, né? Então, Beza tinha uma mente que depois do que ele escreveu, veio a se formar com mais profundidade no futuro, o que foi a teologia escolástica reformada, né? Então, cada tempo, de fato, vai caracterizar a sua profissão de fé. Isso é um fato, eu concordo. Mas que a gente pode limitar a confissão de Westminster em relação ao seu tempo e desprezá-la, eu já não concordo. Eu acho que ela contribui muito com o nosso tempo, se nós soubermos fazer as inferências básicas
da confissão para o nosso tempo. Mas é necessário também que as confissões de fé, em algum momento, por causa de algumas questões, sejam revisitadas e até editadas em termos de acréscimo, né? Hoje isso não funciona assim, né? Você está emitindo novas confissões de fé. Então, como basicamente se funciona numa denominação? Se uma denominação tem uma confissão de fé e surge por exemplo, um assunto, eu vou jogar aqui um assunto, certo? Por exemplo, sobre um assunto que os presbiterianos discutiram no passado sobre a Igreja Verbo da Vida, certo? Isso foi discutido pelos presbiterianos. Foi discutido em sínodo, em Supremo Concílio, se o grupo Verbo da Vida era uma igreja evangélica ou não. Então, os presbiterianos emitiram um documento dizendo que não são igreja genuinamente evangélica, e o documento presbiteriano considera a Verbo da Vida uma seita, certo? Não estou entrando aqui em juízo de valor, estou entrando aqui no que aconteceu. Então, como é que é resolvido essas coisas modernas nas denominações reformadas? Desse jeito, né? Então, elas se reúnem em concílio, emitem um parecer sobre o assunto, e esse parecer vira um padrão, se a confissão de fé não contemplou. Se a confissão de fé contemplou o assunto, então o assunto está encerrado dentro da denominação, porque a confissão de fé já contempla aquilo. Se alguém se desvia da confissão de fé, como um pastor, uma igreja, então vai sofrer retaliações, né, por conta disso, certo? Deixa eu ver aqui outras perguntas. Pastor, dá uma pincelada, por gentileza, sobre a questão sobre supra e infralapsarianismo. Então, a posição do supra e do infra se dá na ordem dos decretos, certo? Na ordem dos decretos. Então, quando acontece o decreto da eleição, antes do pecado ou depois? Então, os supralapsarianos vão dizer antes, e os infra vão dizer depois. Então, é uma discussão muito simples. Vocês podem encontrar qualquer artigo desse aí na Monergismo. Dá um Google aí que vocês vão encontrar, e tem uma explicação muito simples para isso. Eu sou supralapsariano, mas muitos estudiosos da Confissão de Fé de Westminster vão dizer que a Confissão de Westminster é infralapsariana. A Confissão de Savoy é supralapsariana. Então, é um ponto que não demanda, ao meu ver, muita discussão, sabe, gente? Não vale a pena ficar discutindo muito sobre isso. Assim, não acrescenta muita coisa, né? É uma perspectiva de cada um. Ninguém deixa de ser reformado por causa disso. É só um entendimento a respeito da ordem das coisas em relação aos inícios, certo? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. A gente já está caminhando para o intervalo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu li todos. É possível. Aqui, essa daqui, a Rafael. É possível afirmar que um dos principais motivos que levaram à confessionalidade está relacionado à necessidade apologética no período da Reforma, isso por causa das perseguições, necessidade de afirmação da verdadeira doutrina contra heresias que surgiram. Sim, a confissão de fé também tem uma finalidade apologética, né? Mas o nascimento delas, da Confissão de Fé de Westminster, estava mais relacionado a uma questão política também, de autoproteção do povo. Mas não deixava de ser apologética, porque ela denunciava também muitas das posições católico-romanas e anglicanas, né? Então é um tipo de... Na verdade, a gente chama isso em história da igreja, a gente chama de polêmica, né? Há uma diferença na história da igreja entre polêmica e apologética. Apologética se faz para quem está fora. Você defende a fé para os ofensores da fé. Polêmica é uma discussão interna da igreja, né? Dentro da cristandade. Então, mas eu acredito que a Confissão de Fé de Westminster, como as outras, elas servem tanto como polêmica como apologética, né? E o contexto que elas nasceram foi um contexto de perseguição, de fato. A igreja precisava justificar a fé. E não apenas as confissões, viu, gente? Os credos nascem dessa necessidade.
Todos os credos ecumênicos, nascem dessa necessidade de justificar a fé. E a igreja continua tendo essa necessidade hoje. Infelizmente, muitas igrejas abandonaram a confessionalidade, né? Muitas adotam uma espécie de declaração de fé que é muito rasa, muito rasa, muito rasa, e isso se expressa na prática da igreja também, entendeu? De práticas litúrgicas e tudo mais. Mas, por exemplo, quantos de nós não já cantou o hino Rompendo em Fé? Né? Vocês já cantaram Rompendo em Fé? Rompendo em Fé. Minha vida se revestirá. Me diga só se essa música tem uma identidade cristã. Qualquer pessoa canta essa música. Um espírita canta essa música, um catimbozeiro canta essa música, um católico canta essa música. Ela não tem nada que marque ela como uma música cristã. Assim é a confessionalidade de muitas igrejas evangélicas. Então, você crê em quê? Eu creio na Bíblia. Isso é muito vago, minha gente. Eu creio na Bíblia. Eu sei que você crê na Bíblia, mas você pode crer errado. Você pode crer errado. Você pode pegar um texto bíblico e distorcê-lo totalmente. E é arrogância dizer assim, eu não preciso de confissão de fé. É arrogância. Né? Eu preciso da Bíblia, eu não preciso de confissão de fé. Então, é como se todos os nossos irmãos do passado, que lutaram, morreram, sangraram, foram presos, para deixar um legado teológico, nós estamos desprezando a igreja do passado. Né? É claro que existem tradições que precisam ser abandonadas, porque elas não são bíblicas. As tradições precisam ser abandonadas. Mas muito da tradição cristã protestante reformada precisa ser revisitada, porque as nossas igrejas precisam de vida teológica. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês, vejam só. Experiência minha, tá? De vida. Passei quase 6 anos numa igreja no Agreste Pernambucano, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, uma igreja reformada. Inclusive, o trabalho de plantação do pastor Elton em Petrolina, ele tem a parceria dessa igreja, né? A primeira igreja congregacional de Santa Cruz, do Capibaribe. A igreja de Santa Cruz é uma igreja reformada. Então, comumente, o que as pessoas dizem de uma igreja reformada? A igreja reformada, ela não cresce. É uma igreja que vai morrendo, morrendo, morrendo. Você tem que fazer um bocado de evento para uma igreja crescer. E a igreja reformada não cresce. A igreja de Santa Cruz tem mais de 1.200 membros. Mais de 1.200 membros. É uma igreja reformada. Como é que a igreja reformada não cresce? Cresce. Porque as pessoas estão começando a ficar cansadas de água com açúcar, de não ter pregação, das músicas serem antropocêntricas, de uma igreja bagunçada, sem organização de nada. Ninguém nem sabe que hora vai começar o culto. Bom, o cara vai para a igreja, não sabe nem a hora que vai começar, nem que vai terminar. Não sabe nem quem é que vai cantar. O dirigente começa o culto dizendo, irmão, você pode vir cantar o hino? Não, não posso não, minha garganta está ruim. Ô, irmã fulano, irmã Isabel, venha cantar o hino aqui. Não, eu estou espirrando, não posso não. Não tem nada, não tem uma ordem litúrgica, não tem ordem teológica, não tem ordem bíblica, não tem exposição da palavra. O pregador vai pregar e diz assim, irmãos, Deus me deu agora, quentinho do céu, e eu vou pregar aqui para vocês. Isso é conversa de preguiçoso, irmão. Conversa de preguiçoso. Então, hoje eu estou em outra igreja, numa cidade próxima, em Caruaru, uma igreja reformada. Só para vocês terem uma ideia, nós lemos o credo todos os cultos, nós lemos os 10 mandamentos todos os cultos, nós cantamos hinos do inário todos os cultos. Então, é uma igreja reformada e uma igreja que está em crescimento, em crescimento. E as pessoas que estão chegando, tanto se convertendo como vindo de outras igrejas, têm me dito coisas muito interessantes. Nós estamos cansados de uma fé superficial, de uma pregação superficial, de uma liturgia superficial que não nos leva para um momento mais piedoso com Deus. Né? A igreja que eu estou hoje é da União, a igreja de Santa Cruz é da Aliança. Então, há igrejas reformadas tanto na Aliança como na União. Todas as igrejas da Aliança são reformadas? Não são. Todas as igrejas da União são reformadas? Também não são. Né? Mas esse é um ponto negativo do congregacionalismo. Né? Quando você tem uma igreja que está numa estrutura sinodal, você tem uma igreja reformada, você tem a Igreja Presbiteriana do Brasil. Não acontece isso com as igrejas congregacionais. Não existe a Igreja Congregacional do Brasil, entende? Existe sempre aliança ou união, são várias igrejas. Então, há independência nessas igrejas.
essa independência eu gosto, sabe? Não tem essa gerência superior invadindo a esfera da igreja local, ok? Então, a Confissão de Fé da União são os 28 artigos de Robert Calley. Calley escreveu que nós temos em mãos 4 confissões de fé. A última foi os 28 artigos, e esses artigos vocês podem encontrar na internet. Há quem diga, já há historiadores que dizem que depois dos 28 artigos, ele escreveu uma confissão de fé mais detalhadamente calvinista. Isso deve aparecer em algum momento aí, né? Mas aqui um ponto interessante, antes da gente ir para o intervalo, é a confissão de fé da Guanabara, certo? Essa é uma confissão de fé reformada estritamente brasileira, que surge antes da confissão de fé de Westminster, com cristãos leigos, não tinham teólogos formados na formulação da confissão de fé da Guanabara. Então, já existia confessionalidade reformada no Brasil antes da chegada de Calley e antes da chegada de Simonton. Simonton é o pai do presbiterianismo brasileiro, né? Então, o Brasil teve confessionalidade reformada, até porque holandeses estavam aqui, como calvinistas, até porque franceses estavam aqui. Os franceses vieram enviados por Calvino, e existia a Confissão Gaulesa, escrita por Calvino. Essa Confissão Gaulesa, nós falamos dela na semana passada, influencia a formulação da Confissão Belga e também influencia a formulação da Confissão de Fé na Guanabara, né? Então, estudem a Confissão de Fé na Guanabara, né? Se alguém achar aí, joga lá no grupo, vocês podem ler também. Eu vou jogar lá no grupo depois um podcast, certo? Um podcast do Dr. Alderídio Souza Matos, que é historiador da Igreja Presbiteriana no Brasil. É um podcast muito legal sobre a história da Confissão de Fé na Guanabara. Então, vocês podem ouvir depois desse podcast. Certo? Vamos dar uma parada, já é 8:55, vai dar 8:55, e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Nessa mesma bate-caverna, nesse mesmo bate-canal. Tchau, minha gente. Já já a gente volta. Pronto, retomamos a gravação da aula. Vamos lá, gente. A gente caminhar aqui para questões práticas, né? Eu queria saber de vocês se vocês começaram a fazer a comparação entre a Confissão Belga e a Confissão de Fé de Westminster. Como é que tem sido esse trabalho? Se tem sido bom, se não tem sido bom, se tem sido penoso, né? Mas quem estiver gostando da disciplina não vai achar ruim, não, vai achar bom. Vai perceber as diferenças, as nuances, o aprimoramento, né, do pensamento reformado já no século XVII. Então, vamos ter aí quase 100 anos, né, de diferença. Você vai ter a Confissão Belga em 1560, por aí, né? E você vai ter a Confissão de Fé de Westminster ficando praticamente pronta entre 1645, né, e 1647. Os documentos são todos revisados e aprovados, liberados, né, em 1653. Isso vai incluir os catecismos de Westminster, o diretório de culto também. A ideia dos catecismos foi relacionada a fazer com que o ensino da confissão de fé estivesse mais diluído não, acho que diluído não é a palavra, estivesse mais ao alcance dos cristãos comuns. Então, o breve catecismo foi feito para cristãos leigos, para jovens, e o catecismo maior, né, foi feito para aqueles mais instruídos. O diretório de culto de Westminster é um documento importante também para preparar ministros e preparar a congregação com respeito ao culto reformado, naquele período do século XVII. Então, alguém quer falar aí da experiência de comparação, de exame da Confissão de Fé de Westminster e a belga? Foi o que vocês acharam diferentes?
diferente, o que foi que vocês viram que tem ênfases diferentes, foi acrescentado? E quem quer falar aí alguma coisa? Eu posso falar um pouco, pastor. Fala aí, Daniel. Uma coisa que eu reparei que o senhor tinha destacado na confissão belga é a ordem do que a confissão vai abordar. E a confissão de Westminster começa abordando já a questão das escrituras, diferente da belga, que começa falando da pessoa de Deus e no final também algumas ordens, a ordem dos assuntos abordados é um pouco diferente. Dá para perceber que a confissão de Westminster ela é mais robusta, ela trata de mais coisas, ela é mais ampla. Inclusive, em alguns pontos, a confissão belga ela trata de maneira mais simplificada e a de Westminster ela aborda mais aspectos com relação à própria confissão belga. Das diferenças que eu vi com mais facilidade, que é mais distante assim, é que a confissão do Westminster vai relacionar a ordem eclesiástica ou as responsabilidades eclesiásticas aos presbíteros, enquanto a confissão belga já vai separar, né? Vai botar os pastores, presbíteros e diáconos, e os diáconos não entram na confissão de Westminster. E a linguagem pactual, ela é mais presente na confissão de Westminster, parece ser proposital. Não que ela não estivesse presente na confissão belga, mas ela está em essência na confissão belga. Agora, a confissão de Westminster dá a impressão de que, de maneira proposital, ela é escrita com essa linguagem pactual, falando das alianças. Então, de uma primeira comparação feita rápida, foi mais ou menos o que eu peguei. Tem alguns pontos também, só que eu não acabei não anotando, que são diferenças pequenas em alguns pontos. Uhum. Muito bom, Daniel. Eu acho que você tocou num ponto aí muito interessante, que é quanto à linguagem pactual, né? A Confissão de Fé de Westminster, ela é a única confissão reformada e, assim, essencialmente, a confissão toda gira em torno do pacto. Então, por isso que ela começa com as escrituras, né? Basicamente, que é a escritura que revela o pacto, é a escritura que revela Deus, é a escritura que revela, inclusive, a revelação geral, né? Então, a ordem também é proposital, usada pelos teólogos de Westminster. A gente deve lembrar que houve muita discussão, viu? Inclusive por conta da ordem aí. Discussão sobre o que entraria, o que não entraria. Então, por exemplo, uma coisa que eu estava pesquisando hoje, eu achei muito interessante. Hoje à tarde eu li um texto sobre as discussões, né, os debates, e geralmente tem um ponto que não é dito. A Assembleia de Westminster discutiu muito sobre a presença de diaconisas no exercício do oficialato da igreja, né? E tinha um número consideravelmente interessante que eram a favor do ministério diaconal feminino, mas que não eram a favor do presbiterato feminino, nem do pastorado feminino. Mas essa era uma discussão essa foi uma discussão que existiu na Assembleia de Westminster e já existia entre os pais da igreja, viu? Essa questão da presença das mulheres e tudo mais, né? Então, esse assunto é presente, né? E foi discutido lá. Foi voto vencido, a questão da presença do diaconato feminino não foi silenciado, né? Isso não foi levado em consideração. Outra questão que o Daniel colocou, é interessante, é sobre o oficialato. Então, para o pensamento da Confissão de Westminster, existem dois ofícios, basicamente, o presbiterato e o diaconato, sendo que o presbiterato ele se divide em duas possibilidades, o presbítero docente e o presbítero regente. O presbítero docente é aquele que ensina, como diz a palavra, né? Docente. Então, é o pastor da igreja, é o que nós chamamos de pastor. Mas o pastor é um presbítero. Então, o ofício para a Confissão de Fé de Westminster é presbítero. A prática é pastoral. Então, o presbítero regente é aquele que cuida de outras ordens da igreja, de questões do governo da igreja, também do pastoreio em outras áreas, mas não se ocupa excessivamente com o ensino
da palavra de Deus para a igreja. Então, quando a gente lê, por exemplo, alguns teólogos puritanos, né, alguns são a favor dessa divisão, outros são contra. Então, Owen era a favor, mas existiam outros puritanos que diziam que o presbítero ele ensina. O presbítero ensina. Qualquer presbítero tem que ensinar. É a essência do presbiterato. Não tem esse negócio de alguém ser chamado para ser presbítero e não ensinar e não se dedicar a isso. Então, em termos confessionais, irmãos, presbíteros são pastores, certo? Em termos confessionais. Na prática das nossas igrejas, a coisa mudou de configuração. Então, você vai ver muitas igrejas aí que tem uma escadinha, né? Uma carreira profissional. O cara começa como um porteiro, depois ele começa, depois ele vai para auxiliar, depois ele vai para diácono, depois ele vai para presbítero, depois ele vai para evangelista, depois ele vai para pastor. Observe que esse não é um procedimento normal nas escrituras. É claro que eu não vejo nenhum problema alguém que foi diácono da igreja um dia ser pastor ou ser presbítero. Né? Pode ser que Deus tenha dado a ele um ofício diaconal temporal e ele foi diácono um tempo e Deus o chamou para o trabalho pastoral. Apesar que todo pastor também é um diácono, né, de alguma forma. Mas os ofícios são apenas esses: diaconato e presbiterato. A confissão belga vai destacar o pastor. Pastores, presbíteros e diáconos. Esses são os que governam. Para a confissão de Westminster, que é presbiteriana, os diáconos não entram no governo da igreja. Eles existem, eles servem à igreja, mas quem governa a igreja são os pastores ou os presbíteros da igreja, né? Num ponto de vista congregacionalista, da história dos congregacionais e tudo mais, né? A igreja, ela exerce governo, a Assembleia exerce governo, mas ela é liderada por pastores, presbíteros e diáconos. Então, é um governo híbrido, né? Para o congregacionalismo reformado. É um governo híbrido. A igreja tem voz, tem autoridade, mas os ofícios também têm. E os ofícios orientam a igreja, mas a igreja sempre tem a palavra final, né? Então, essas diferenças que Daniel apontou são muito interessantes, muito significativas, mas uma palavra que Daniel usou também eu achei muito legal, que a Confissão de Fé de Westminster ela já se torna mais robusta, até porque a formulação dela ela já tem um contexto anterior, né? Você tem confissões de fé anteriores ao Westminster que eles puderam consultar, e então aqui você já tem um trabalho mais primoroso em relação à confessionalidade. Mais alguém que começou a fazer alguma coisa e quer falar, compartilhar conosco aí? Pastor, eu esqueci de fazer, inclusive, uma pergunta. Sim. Na confissão belga, eles não fazem o destaque que a confissão do Westminster faz para o domingo como dia no Senhor. Mas quando eles falam sobre a igreja, eles falam sobre a importância da associação à igreja, do fiel se associar à igreja, tanto em relação a serviço, de servir à igreja, ou seja, os irmãos, e de prestar culto. Mas eu não lembro dele falar especificamente do domingo, como a Confissão de Westminster faz. Aí eu queria Uhum. saber se é porque não era uma preocupação à época, essa questão do domingo, se era já um prego batido, e se quando foram fazer o Westminster, se preocuparam por conta da Uhum. relação pactual, né? Porque, como a gente sabe, o domingo, na Nova Aliança, substitui o sábado, o que era o sábado na Antiga. Então, acho que pode ter essa relação e não Uhum. ter sido abordado tão explicitamente assim na Confissão Belga. Se nós observarmos a Confissão Gaulesa, né, eu coloquei ela para você lá, que é a Confissão Francesa, também não há essa ênfase no domingo, como o dia do Senhor. Como nos escritos de Calvino também não tinham essa ênfase, certo? Calvino cria que a igreja devia se reunir, ele cria no dia do Senhor, mas há uma diferença entre o que Calvino pensava sobre o dia do Senhor e sobre o que os puritanos que fizeram a confissão de Westminster pensavam sobre o dia do Senhor.
para os puritanos, o dia do Senhor era inviolavelmente o primeiro dia da semana, certo? Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia. Então, esse dia era intransferível. Ele era o dia do Senhor. Então, isso até chega ao nosso país, viu? Na época de Maurício de Nassau, né? Maurício de Nassau tinha uma herança reformada calvinista, né? E o domingo era contado como o dia do Senhor. As pessoas não trabalhavam, porque era o dia de adoração, né? Então, essa discussão, essa pesquisa a respeito da guarda do dia do Senhor, da importância, da glória do dia do Senhor, ela não estava presente na confissão gaulesa nem na belga. Isso vai ser pensado, trabalhado com mais propriedade pelos puritanos, e especialmente na confissão de fé de Westminster, né? Então, essa também não era um problema na época que a Constituição belga foi formulada. Isso não era um problema gritante. Para a época dos puritanos, era um problema gritante, né? Porque tinham muitas pessoas que se embriagavam naquela época, tinham muitas pessoas que não iam ao culto naquela época, né? Então, teve um outro ponto no período dos puritanos, por exemplo, mais à frente, no período de Richard Baxter, que praticamente todo cidadão de uma cidade, como a cidade que Baxter estava, era obrigado a ir para a igreja no dia do Senhor, senão ele poderia ser multado. Então, isso era levado tão a sério, né, que acabava obrigando, né, obrigando o cidadão a ir para a igreja, porque se ele não fosse, era multado, né? Talvez se a gente fizesse isso hoje de novo, os crentes iam mais para a igreja no dia de domingo, iam deixar de ficar em casa assistindo Faustão e esse negócio, iam mais para a igreja. Mas, basicamente, a diferença nessas duas confissões é isso. Isso vai ser mais trabalhado pelos puritanos do que na época que a Confissão Belga foi redigida. Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Tá tudo certo? Muito bem, gente. Então, para a gente ir caminhando para o final, a gente tem alguns minutinhos ainda. A Confissão de Westminster, né, pelo índice, nós vamos perceber que na semana que vem que há também algumas diferenças de abordagens da Confissão de Westminster para a Confissão Batista. Por exemplo, sobre o livre-arbítrio. A Confissão Batista é muito zelosa quanto ao uso desse termo. Então, para os batistas reformados de 1689, o livre-arbítrio pertence somente a Deus, e o homem nunca teve e nunca terá. O homem tem livre agência para os batistas reformados, né? Então, há uma mudança aqui de uso, né, de palavras por livre agência usado pelos batistas. Mas a estrutura, a organização da Confissão de Westminster ela é muito lógica, veja. No capítulo 1, nós temos a Escritura como revelação especial. Do capítulo 2 até o capítulo 3, nós temos verdades sobre Deus, sobre o seu decreto, sobre a criação e o seu governo na criação, que é a providência. A providência que vai ser um ponto fundamental para entendermos toda a narrativa das Sagradas Escrituras. Observe no capítulo 5º, que é o capítulo sobre a providência. Deixa eu ler aqui uma parte para vocês. Capítulo sobre a providência, o ponto de número 5. O muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção do próprio coração, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazê-los conhecer o poder oculto da corrupção e do dolo do próprio coração, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. Ponto 6. Quanto àqueles homens malvados e ímpios, que Deus, como justo juiz, cega e endurece, em razão de pecados anteriores, ele não somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados no entendimento e movidos no coração
mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Observe como Deus exerce seu governo sobre todas as coisas, independentemente. Veja o ponto 7, como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial, ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Então, a doutrina da providência, ela é fundamental para entender todo o curso da história da redenção. Depois a gente vai ter aqui capítulo sobre a queda, o pacto de Deus com o homem, então a obra salvífica, Cristo como mediador, e a gente vai ter um trabalho sobre isso até o capítulo de número 18, até a certeza da graça e da salvação. Depois sobre a lei de Deus e da liberdade, um capítulo específico sobre o culto e o dia do Senhor, como Daniel frisou, juramentos legais e votos, magistrado civil. Né? Veja que a confissão vai detalhando pontos que anteriormente não foram abordados com mais abrangência. O matrimônio e o divórcio, que a confissão belga não trabalhou, da igreja, comunhão dos santos, sacramentos, batismo, ceia, das censuras eclesiásticas, esse é um capítulo muito interessante, das censuras eclesiásticas, dos sínodos e concílios. Esse capítulo, basicamente, faz com que a confissão seja presbiteriana, né? Quando ele trata desse capítulo, trata dos ofícios, do estado depois da morte, que é a escatologia, e do juízo final. Então, a confissão de fé de Westminster, minha gente, merece ser lida, estudada várias vezes, em vários momentos diferentes da vida de vocês, sempre que estiverem fazendo pesquisas na área de teologia sistemática, escrevendo um artigo, ou levar uma dica aqui para vocês também, ou até um trabalho de conclusão de curso, sempre recorram às confissões. Às vezes, por não ter tido uma aula sobre isso, muitos alunos vão escrever sobre teologia sistemática e abandonam as confissões, eles nem citam as confissões de fé. Então, as confissões, elas já mostram uma estrutura pronta de abordagem do assunto, né? Então, você já tem, na própria confissão, um esqueleto para você pensar sobre determinado assunto, né? É uma síntese doutrinária. E aí, então, você vai encaixar outros autores que trataram sobre o assunto, né? E aprofundaram as questões. Então, leiam as confissões de fé, principalmente Westminster, né? E leiam Berkhoff. Berkhoff foi um teólogo sistemático importantíssimo e ele trabalhou vários pontos da Confissão de Westminster. Na verdade, a estrutura óssea da obra de Berkhoff é a Confissão de Fé de Westminster, né? Mesmo que ele não cite a confissão muitas vezes. Ok? Alguma dúvida sobre o que nós vimos hoje? Alguma pergunta, alguma consideração, alguma crítica à Confissão de Fé de Westminster? Não? Só tenho uma Então, muito dúvida. bem. Diga, Uma Daniel. questão, na verdade, que lendo, eu acho que, assim, a leitura da Confissão de Westminster, principalmente capítulo 5 da Providência, uma leitura que eu fiz, né, sobre o entendimento sobre vontade revelada e a vontade de propósito que o Senhor usa. Que é um termo que eu aprendi muito, que eu escutei muito durante muito tempo, foi que Deus tem a vontade permissiva, né? A vontade soberana e a vontade permissiva. E vi, assim, eu certas vezes parando para pensar, inclusive no seminário, às vezes conversando com os colegas, o entendimento de vontade permissiva para mim era complicado, mas eu cresci aprendendo, escutando esse termo, então eu fui me acostumando. Mas a leitura do capítulo 5 sobre providência foi uma das coisas que ajudou a clarear a mente com relação a isso, né? Com relação a enxergar de maneira mais ampla. Entender que hoje eu vejo essa questão da vontade permissiva, o termo meio, é um termo que eu acho meio equivocado, um pouco inapropriado, mas eu consegui ter esse entendimento a partir da leitura do capítulo 5 sobre providência. Muito bem.
Quando você, assim, eu também cresci ouvindo esse negócio de vontade permissiva aí. E pelo que eu aprendia, né, dentro da igreja, é como se fosse um negócio assim que Deus não queria, mas ele deixasse e não tinha nada a ver com nenhum propósito dele, de nada, né? Então, beleza, você quer, tranquilo, faz aí, tem nada a ver com o que você está fazendo, não vou usar isso e eu vou deixar porque, sei lá, nem eu sei por quê, né? Era mais ou menos isso. Nem Deus sabia por que deixava a criatura fazer determinada coisa. Então, não tem nenhuma fundamentação nas escrituras, né? Se Deus é o Deus da providência, e a gente já, quando a gente lê a confissão, a gente também já entende que o uso da palavra providência não é o que a gente aprende na escolinha dominical ou na igreja, né? Então, o que é providência? Pelo menos para mim, não sei para vocês, o que é a providência? Então, sei lá, eu estava andando na rua, precisava pagar o aluguel, aí chutei uma caixa de fósforo, quando eu abri, tinha lá o dinheiro do aluguel. Foi providência de Deus, né? Então, a gente escuta muitos crentes dizendo isso. Então, se, sei lá, eu estou andando no meio da rua e aí, de repente, um carro sobe na calçada, bate em mim e eu perco minha perna, ela é amputada. Aí ninguém diz que isso é providência, mas é, entendeu? O governo de Deus o governo de Deus é a providência. Então Deus governa todas as coisas, inclusive as catástrofes que alcançam a minha vida. Então isso me faz um crente mais seguro biblicamente, porque eu sei que tudo que me alcançar de alguma forma ou de forma direta veio das mãos de Deus. Muitas dessas coisas eu não vou entender, muitas delas Deus nunca vai me explicar, muitas delas vão me trazer dor, mas eu sei que ao final de tudo isso, Deus faz tudo para o meu bem, né? Como diz as confissões e os catecismos reformados. E o último artigo do capítulo da providência diz isso, né? Deus faz o bem para a igreja através de sua providência. Então, esse negócio de Deus deixar, vontade permissiva, Deus deixou, não sei nem porquê, e não sei nem para onde vai, mas ele deixou. Não, não, Deus não faz nada sem propósito. Não existe coincidência para Deus. Então, tudo está no propósito de Deus. Até, até as atitudes pecaminosas dos homens. Por exemplo, eu acho que eu já falei isso para vocês em outras aulas. Por exemplo, o carrasco que colocou os pregos no corpo de Cristo, aquele homem estava no plano providencial de Deus ou não? Estava. Estava, né? Mas era pecado o que ele estava fazendo ou não? Era. Como é que entende isso, pastor? Não entende, meu irmão. É só você entender a lógica do ensino e pronto, você para aí, entendeu? Você não tem que ficar tentando harmonizar as ações do Todo-Poderoso com a sua cabecinha de barro. Você tem que se submeter ao que o texto sagrado diz apenas. Então, sim, Deus usou o carrasco para chicotear Jesus, para cumprir o seu propósito salvador. Deus usou. Deus usou o homem que colocou os pregos no braço, nas mãos de Jesus para cumprir os seus propósitos. Isso não quer dizer que Deus estava fazendo isso com felicidade, entende? Não é isso. Mas Deus estava usando o mal para cumprir o seu propósito bom, para que o seu propósito bom triunfasse no final, né? Então Deus faz com que muitas coisas aconteçam, né? E tudo está encadeado no plano de Deus, inclusive a presença do mal e a abordagem do mal à nossa vida. E tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus, como Paulo diz, e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem, mesmo aquelas que eu não entendo, mesmo aquelas que eu não consigo assimilar, nada dessa questão, dessa natureza, né? Deixa eu ver algumas perguntas aqui. É, sobre o divórcio e casamento, eu já falei, né? Não sei se a pessoa não viu. Ele queria saber o nome É, do livro que o senhor ia indicar. sim, o livro. Nem eu me lembrava, viu? Deixa eu ver aqui que eu acho. Espera aí. Achei aqui. Ó, esse aqui, ó. Cornelis Van Damme. Divórcio e Novo Casamento. Certo? Esse é o texto.
ele é bem pequenininho. Ele é bem pequenininho, ele tem... Deixa eu ver quantas páginas aqui, tá? De texto escrito, ele tem 95 páginas. Mas ele faz um trabalho exegético impressionante aqui. Ele vai para o Antigo Testamento, examina exegeticamente os textos que tratam sobre divórcio, examina os textos de Jesus, né, Mateus 5, Mateus 19, que são os textos muito difíceis de interpretar, no que se refere ao divórcio e ao novo casamento. Então, ele faz exegese desses textos e faz aplicações desses textos. Então, esse é o texto que eu recomendo para pensar nesse assunto, né? É sobre divórcio e novo casamento, tá bom? Deixa eu ver aqui outras perguntas. O problema, Rafael colocou aqui, o problema é quando alguns creem que Deus permite sem querer. Deus permitiu o que quer. Deus permite o que quer, né? Eu acho que tem no Kindle, né? Esse livro. Cássia colocou aqui. Eu acho que tem também. Eu acho que eu já li faz tempo, mas eu acho que eu li uma parte física e uma parte no Kindle. Ou foi ao contrário? Eu acho que eu comecei a ler no Kindle, aí eu gostei, aí comprei ele. Físico. Geralmente eu sou meio maluco, eu faço isso. Quando eu leio no Kindle que eu gosto, aí eu compro. Se eu não gostar, eu não compro. Então, essa foi nossa aula da Confissão de Westminster. Aquele material que eu deixei para vocês lá no grupo do WhatsApp, ele vai... o autor do livro é Cornelis Van Damme. Se lembre de Jean-Claude Van Damme. Se lembre do ator lá, Jean-Claude Van Damme. O nome dele é Cornelis Van Damme. É um bom autor reformado, né? Então, vejam aquele material. Tem artigos ali, tem um podcast ali sobre a Confissão de Fé de Westminster com o doutor Alderir de Souza Matos. É maravilhoso o podcast. Escutar o podcast vai abrir a mente de vocês assim para a história da Confissão de Fé, tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa aula. Pedir que Deus abençoe vocês também. Tem um aviso aí do seminário para vocês não saírem da sala, porque tem uma reunião com vocês. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, pelo que o Senhor nos permitiu discutirmos, pensarmos, pelas provocações, as discussões, as considerações. Uma aula muito saudável. Que o Senhor abençoe meus irmãos, que eles cresçam na fé, que eles cresçam no conhecimento da teologia reformada e das escrituras sagradas. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Um abraço. Até a semana que vem. Deus abençoe, pastor.